Queridos, domingo passado, nós começamos uma série em cima do Salmo 23. E o título da palavra de hoje, como a segunda mensagem dessa série, é Ele é o suprimento. Jeová Jireh. Por favor, repita isso. Ele é o suprimento. Jeová Jireh. O versículo base, onde a gente encontra essa palavra na Bíblia, está em Gênesis, capítulo 22, versículo 14, que diz: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Jeová Ra. Nós sabemos, queridos, como já foi dito tantas vezes domingo, disse hoje, que nós temos necessidades reais, às vezes fabricadas no nosso interior, mas Deus filtra, Deus sabe tudo. E o que nós temos entendido é que o nosso erro é, muitas vezes, buscarmos em outra fonte que não seja Deus. Como diz Jeremias 2,13, porque dois males cometeu o meu povo a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então Deus está dizendo assim, sabe por que às vezes você busca aquela paz e você não encontra? É porque você colocou a sua esperança de ter paz numa cisterna furada, numa cisterna rota. Ela não vai te dar paz quando você precisa. Nenhum relacionamento pode suprir todas as nossas necessidades, a não ser com Deus. Nenhum dinheiro, nenhuma profissão. Essas coisas que eu estou citando não são em si mesma uma coisa ruim, mas ela se torna um peso e um fardo quando nós colocamos em cima dela a responsabilidade de suprir algo que só Deus pode suprir. No Salmo 23, é apresentado Deus como a fonte de tudo que precisamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Serão meus seguranças. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Cada frase desse salmo está apresentando um pouco mais de Deus. A Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que eu quero, junto com vocês, é, dentro desse salmo, encontrar características desse Deus Todo-Poderoso. Deus é um só, Deus não são muitos, Deus é um só. Mas esse Deus que é um só, se apresenta para nós de diversas maneiras, de diversas formas, de acordo com a nossa necessidade, porque Ele nos supre em todas as áreas. A Bíblia chama isso de multiforme graça de Deus. Que não é Deus que muda, mas eu, você, somos diferentes, passamos por circunstâncias diferentes. O que você passa hoje não é a mesma coisa que você passou há 10 anos atrás. O que você vai passar daqui a 5 anos não é igual ao que você está passando hoje, mas Deus estará com você todo esse tempo. Amém, queridos? Relembrando que domingo a gente disse, o Senhor é meu pastor. A palavra em hebraico para pastor é Raá. João 10:11, Jesus diz dele, eu sou o bom pastor. E ele explica como é que é o bom pastor. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse Deus não está disposto apenas a te ajudar, esse Deus já deu a vida do seu próprio filho por você e por mim. E a Bíblia então nos questiona, se Ele nos deu o Senhor, por que motivo não nos daria tudo? Amém, queridos? Só que é importante a gente entender que o salmista começa dizendo assim, Deus é meu pastor, mas não só isso, o Senhor é meu pastor.
Ele usa uma palavra que, quando a Bíblia do Velho Testamento é escrita em hebraico, em grego existe a palavra Senhor, que é Kyrios, que quer dizer aquele que é Senhor supremo, aquele a que uma pessoa ou coisa pertencem. E ele tem um total poder de decisão e de controle total. Deus quer nos suprir, mas o que o salmista está me ensinando a você é preciso que, para que ele seja o nosso pastor, aquele que nos protege, aquele que supre, aquele que cuida, que apacenta, é preciso que esse pastor seja também o nosso Senhor. Então nós vamos entendendo essa relação, é um caminho de suprimento. É um caminho onde eu me entrego a Ele, porque Ele já se entregou por mim. Quando a gente lê, numa versão em inglês, NLT, diz assim, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Traduzindo isso ao pé da letra, é porque o Senhor é meu pastor, e eu tenho tudo o que eu preciso. Não é que eu vou ter, não, eu já tenho. E você diz, mas como é que eu tenho, pastor? Porque eu tenho o meu pastor. Porque eu o tenho, a presença dele me garante suprimento para todas as nossas necessidades. Eu posso dizer assim, porque o tenho, ele não me falta. Então, consequentemente, nada me falta. O Senhor é meu pastor, ele nunca me faltou. Não me falta agora, e jamais me faltará. Repita isso. Diga, o Senhor é meu pastor, ele nunca me faltou. Não vai me faltar agora, e jamais me faltará. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o Deus que a gente serve. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje eu quero apresentar para vocês, porque quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele tem uma frase que ele diz, nada me faltará. Eu posso concluir que, se nada me falta, é porque eu estou suprido. O Senhor proveu para mim tudo o que eu preciso. Por isso eu trouxe o título da mensagem hoje, que eu entendo que quando o salmista faz isso, ele está apresentando o lado de Deus, que a Bíblia chama de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele vai prover na sua vida o alimento, amém? Mas você não é só físico, você é espírito, você é alma e você é corpo. Você tem necessidades humanas, você tem contas, você tem responsabilidades, mas mais do que isso, você tem uma alma que tem fome, que tem sede. E eu quero que você entenda que esse Deus quer ser na sua vida Jeová Jirê. Há muitos exemplos na Bíblia de provisão, muitos, de gente que estava numa situação onde muitas pessoas diziam, não há salvação para ele em Deus. Mas essa pessoa se encontrou com Jeová Jirê, e ele foi completamente provido. Nós temos um exemplo clássico de Abraão, que nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus, e Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa que encantou o seu coração, porque Abraão tinha uma necessidade, Abraão já tinha uma certa idade, e Abraão não tinha herdeiros. Não ter herdeiros, principalmente naquela época, significava parar o seu ciclo em você. Não tinha mais o que fazer. E Abraão desejava, e Deus disse, olha, eu vou fazer de você pai de uma multidão. Abraão se encantou com isso, porque era seu sonho. Você já teve um sonho? Você tem um sonho? É Deus chegando para você e dizendo assim, eu vou cumprir esse sonho que está no seu coração. E Abraão crê, e ele caminha com Deus. Mas o tempo passa, e parece que Deus estava demorando em suprir essa área na vida de Abraão. Abraão falha. Abraão tenta suprir essa área à maneira da cultura da época. Se a mulher não podia dar um filho, então, se tinha uma serva, ele poderia coabitar com a serva, assim teria filhos. Mas isso não supriu o coração de Abraão, porque ele sabia que havia uma promessa de Deus, e ele tinha se apressado, e ele tinha feito do jeito dele. Mas a Bíblia diz que no seu tempo, na primavera do Senhor, Deus entregou
a Abraão e a Sara o seu filho Isaque. Amém, queridos? Abraão estava feliz, seu sonho estava realizado. Ele agora tinha um filho da Sara, que Deus disse, esse é o filho que eu estou dizendo a você, que nele, na geração dele, serão benditas todas as nações, e é fácil você entender isso, me falta tempo para explicar mais, mas é porque foi nessa geração, nessa descendência, que um dia nasceu Jesus Cristo. E é por isso que ele disse, na tua descendência, na tua descendência, eu abençoarei todas as nações da terra. Mas isso talvez fosse algo muito profundo, talvez Abraão não conseguisse entender tudo isso. Ele entendia uma coisa, eu queria um filho e agora eu tenho, eu estou provido. Amém, queridos? Mas acontece algo no coração de Abraão, acontece algo que é talvez um alerta para nós aqui hoje. Quantas vezes pedimos a Deus provisão? Quantas vezes pedimos a Deus que Ele nos ajude a realizar aquele sonho que está dentro de nós? E quando Deus supre, não sei por que motivo, a provisão começa a ter uma importância cada dia maior, ao ponto dessa provisão se tornar mais importante do que o provedor. E parece que isso ocorre. Parece que nessa caminhada de Abraão com Isaque, vendo Isaque crescer, se tornar um adolescente, se tornar um rapazinho, era tanta alegria no coração de Abraão, que um dia Deus se aproxima dele. Gênesis 15:3, disse mais a Abraão. Desculpe, eu contei a vocês e não passei aqui não li um versículo, apesar de eu já ter lido, que está em Gênesis 15:3, que diz, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aqui é a promessa, amém? Quando chega em Gênesis 22, depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo isso já cumprido, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você pode imaginar uma coisa dessa? Está aqui Abraão, promessa cumprida, passou um tempo esperando, agora o pai chega para ele, Deus chega para ele, o seu pai celestial, e diz, eu quero que você me dê Isaque em holocausto. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Diga assim, voltaremos, diga. Mas ele estava indo fazer o que lá? Ele ia fazer o que lá? Sacrificar Isaque. Mas ele está indo e ele está dizendo o quê? Voltaremos. Porque ele pretende desobedecer? Não. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. O Isaque já era um rapaz, tinha força. A lenha foi colocada em cima de quem? De Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, aqui tem o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu tenho para mim que essa hora que Isaque perguntou isso a Abraão, foi a hora que ele desmanchou o seu coração. Foi a hora que ele olhou para o filho e era aquele passo de obediência e de fé no amor de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, o coração doendo, né? Apertado. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho. Preste atenção nisso. Ele colocou tudo, ele agora chama Isaque e ele faz o quê? Amarra. Isaque, quem foi que levou a lenha? Isaque já era um rapaz. Tinha força para levar a lenha. Sim ou não? Ele podia correr? Ele podia dizer, hello? Papai está ficando assim meio gaga, está muito velho. Está entendendo ou não? É uma história dramática, mas cheia de ensinamento. Cheia de ensinamento. Há uma porção na Bíblia, no Velho Testamento, que sempre fala assim, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, o Deus de Jacó. Não é que Deus não fosse Deus de Isaque, mas é que Isaque aprendeu a tremer diante desse Deus Todo-Poderoso, que é Senhor total, capaz de tirar e de dar a vida, capaz de nos poupar, de nos prover salvação no último momento. Eu não sei o que você passa hoje, eu não sei como está a sua casa, você que me escuta pela internet em outros países, talvez você esteja dizendo, não tem mais jeito, pastor, porque já me amarraram e já me colocaram sobre o holocausto. O cutelo já foi levantado. Sabe, queridos, é importante deixar que Deus fale ao seu coração nessa palavra hoje. Deus quer falar conosco fortemente, para que a gente possa entender quem é esse Deus que a gente serve. Chegaram ao lugar que havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispõe lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para matar o filho, imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão passou por uma prova, diga essa palavra, prova. É diferente de tentação. Em Tiago diz, Tiago 1,13 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, tentação vem para derrubar, provação, passada na mão de Deus, vem para nos fortalecer. Diga assim, tentação vem para derrubar, mas a provação vem para nos fortalecer. Às vezes tem versículos traduzidos como tentação, mas quando você vê o contexto, você vê que não está se falando de uma tentação, está falando de uma provação. Como 1 Coríntios 10,13, que diz, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado ou provado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas, partindo para uma parte prática, para a gente entrar na conclusão dessa palavra. O que é que de fato a gente pode aprender? Deus vai sempre nos provar. Não porque Deus é mau, não porque Deus quer que a gente tropece, mas é através das duras provas que a gente cresce, que a gente amadurece, que nos tornamos homens e mulheres de Deus maduros. Mas a Bíblia está dizendo que toda vez que o Senhor permitir que venha uma provação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, juntamente com a prova, Ele vai prover livramento. Amém, queridos? Está vindo a prova, mas Ele já faz uma provisão de graça e misericórdia. Amém? Sabe, queridos, só quem é testado nas duras provas de entregar a Deus tudo que tem, tudo que é e tudo que pretende ser, pode se encontrar com esse aspecto, essa característica de Deus, Jeová Jireh. Talvez todos vocês tenham histórias para contar. Vou falar para vocês também, porque minha esposa me orientou, disse, pessoal, está tudo, você só prega de costa para o pessoal, disse, pelo menos dê uma canja a olhar para eles, né?
Possivelmente cada um de vocês que estão aqui já passaram por lutas, dificuldades, momentos que você dizia, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Eu já passei por isso. Quantas vezes, em termos de saúde, ou mesmo no Brasil, quando além de ser pastor, eu também era um empresário, e vivendo num país com muita instabilidade, onde às vezes você investia confiando, e de repente tinha uma mudança governamental, e você era como se alguém puxasse seu tapete. Quantas vezes, queridos, na última hora, na prorrogação dos últimos 48 minutos do segundo tempo, quando todo mundo dizia, acabou, Deus mudava aquela história. Me lembro da história de um amigo que tem em São Paulo, me contando, uma vez a gente estava fazendo uma viagem junto, e ele disse, você lembra daquele empreendimento que eu fiz? Eu digo, lembro, aquilo não deu certo. E quando não deu certo, me abalou muito. E eu passei uma dificuldade muito grande, muito grande. E ele disse que saiu de casa, num domingo, sozinho. E ao passar numa igreja próxima da casa dele, ele entrou. E quando ele entrou naquela igreja, que ele sentou, aquela igreja tinha um boletim, no boletim tinha um editorial. E o editorial estava escrito, no fundo do poço. E ele leu aquele editorial, contando a história de um Deus que a sua mão não está tolhida. Não importa quão profundo seja o lugar que você esteja, Deus vai até lá e vai resgatar você. Não lembro bem se ao sair daquele culto ou se no dia seguinte, mas assim uma coisa rápida. Alguém que fazia tempo que ele não via, liga para ele, lhe oferece oportunidade, trabalho, sociedade, e aquele homem que estava prestes a uma bancarrota, ele se levanta, levantando inclusive uma profissão que ele já tinha deixado de lado. Sabe, queridos, eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus sabe. Deus sabe. Você diz, o que é que eu vou fazer, pastor? É preciso crer e declarar, Jeová Jirê. Diga assim, eu creio. Ele é o Deus da minha provisão. Ele não me faltou, Ele não me falta, e Ele não me faltará. Gênesis 22, 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Sabe, queridos, a palavra no hebraico para proverá neste versículo, por incrível que pareça, é raá. Lembra o que significa raá? Pastor. Ele está dizendo, meu filho, não se acalme, no versículo 8. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, é aquele que cuida da gente, é aquele que nunca nos deixou só, e Ele usa essa palavra, porque Ele é meu pastor, Ele me apacenta, porque Ele é meu pastor, Ele vai nos prover, porque Ele é meu pastor, porque Ele é teu pastor, Ele não vai nos faltar, sabe? Aí quando a gente lê um pouco mais, no versículo 14, já ele muda um pouco, e ele diz, e pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. E aí, em hebraico, é Jeová Jirê. E ele segue. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Só que quando fala no monte do Senhor se proverá, é Jeová Raá. O que é que significa isso? É assim, porque o Senhor é meu pastor, Ele não me falta, a sua presença me provê tudo que eu preciso. Diga assim, porque o Senhor é meu pastor, Ele não me falta, e Ele provê tudo que eu preciso. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, Deus fez Abraão passar por uma experiência que Deus ia passar. Deus também tinha um Isaac. Abraão tinha um Isaac. Deus livrou o Isaac de Abraão, mas Deus não livrou o seu próprio Isaac. O Isaac de Deus se chama Jesus. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, queridos, cabe uma pergunta aqui nesse momento, que já estamos praticamente concluindo. Será que temos algum Isaac? Será que temos dentro de nós algo que sonhamos tanto e ao receber, isso cresceu tanto em importância, que já ameaça
já compete com aquele que nos deu? Quantas vezes, queridos, a gente está aqui nesse país lutando por um lugar ao sol, e a gente ora, a gente chora, e Deus nos dá documento, Deus nos dá papel, nos dá green card, nos dá cidadania. Quantas vezes, ao chegar logo aqui, você que tinha condições intelectuais de fazer trabalhos mais complexos, mas você não quer saber, você está lutando, e você pega o que vier pela frente. O que vier pela frente, você diz, eu estou aqui para trabalhar. E Deus vai provendo, e Deus vai provendo, e Deus vai provendo. Mas aqui vai um alerta de um pai, me receba dessa forma. Cuidado, cuidado para, à medida que o Senhor for te dando, à medida que o Senhor for te provendo, à medida que Deus for te dando o teu Isaac, não deixe que isso tome o lugar de Deus. Não permita isso. Quando nós entregamos nosso Isaac a Deus, sabe o que é que acontece? A gente não perde Isaac. Isaac era meu sonho, mas quando eu entrego esse Isaac a Deus, Isaac passa a ser sonho de Deus. Ah, eu queria tanto ser médico. É seu sonho? É, entregue esse Isaac a Deus. Se Deus recebe o teu Isaac porque vê o teu coração, o sonho de você ser médico passa a ser dele. Porque ele sabe que isso nunca vai crescer ao ponto de tomar o lugar dele. Gênesis 22, 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão. Olha que coisa linda. Depois de toda essa prova. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Que coisa tremenda, queridos. Deus chega para Abraão e diz assim, eu vou surpreender você, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Dá para contar? Não dá. A areia do mar, dá para contar? Eu vou te dar essas duas descendências. A areiazinha que estava lá na terra, lá, que não dá para contar, Abraão teve um filho chamado Isaac, não teve? Teve outro filho chamado Ismael. E teve outros filhos depois. Depois que Sara se foi, Abraão ainda casou outra vez. Com uma jovem, se eu não me engano, o nome dela era Quentura, não é isso, pastor? Era uma jovem. Abraão teve filho. Filho. Todo árabe que você conhecer, todo judeu que você conhecer, vem de quem? Das areias, dos grãos que ele não podia contar. Já pensou? Ele queria só quantos filhos? Um. Deus disse, você não está sabendo o que eu vou fazer, rapaz. Amém? Mas tem mais, queridos. Ele pediu que eu olhasse para as estrelas do céu. É porque na descendência dele, não ia nascer somente Isaac, Jacó, sabe? Não ia nascer somente Judá, não ia nascer somente Davi. Nessa descendência, um dia nasceu um que seria chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que não tem nem princípio nem fim, e que é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, e o seu nome é Yeshua Hamashia. Nele, Deus deu uma descendência a Abraão, igual às estrelas do céu. Diga assim, eu estou nessa, diga. Essa é a descendência, é a igreja. Enorme. Queridos, Deus tem planos maiores e melhores que os seus, que os meus. Deus tem planos muito maiores do que você possa imaginar. Ah, porque eu queria um trabalho. Você acha o quê, querido? Que Deus não é capaz de te dar um trabalho? Mas eu tenho um sonho, eu queria montar uma empresa. Meu, o que você acha o quê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Abraão já estava provido de herdeiro, já tinha a provisão dele.
Quando Deus disse, eu quero que você vá entregar Isaac, ele poderia ter dito, olha, Senhor, isso é demais para mim, eu não vou fazer. Se ele tivesse feito isso, ele tinha cortado a progressão do que Deus tinha para ele. Se ele dissesse, Isaac é meu sonho, eu não vou entregar. Mas Abraão conhecia aquele que proveu descendência para si. Abraão conhecia, não era só a descendência, Abraão conhecia aquele que proveu descendência para si. É isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Se o nosso Isaac, se o seu Isaac é seu sonho, você vai ter esse tamanho de sonho. Mas se hoje, no dia de hoje, você entregar esse Isaac na mão de Deus, Isaac vai passar a ser sonho de Deus. Eu quero orar por você. Se durante essa palavra o Senhor falou com você, se você entende que na caminhada é possível que algo, que é uma bênção, Isaac é uma bênção, Isaac era uma bênção, Isaac não era uma maldição, Isaac era uma bênção. Deus não estava pedindo a Abraão para deixar uma coisa ruim, Deus estava dizendo assim, eu quero essa bênção que eu te dei de volta, porque eu quero que eu seja a tua bênção. Deus quer que eu saia por aquela porta hoje, que você saia por aquela porta, dizendo assim, Senhor, a tua presença me basta, a tua graça me basta. Teu Senhor me basta, porque eu sei que o Senhor é capaz de me dar infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu creio, do que tudo que eu possa imaginar. Amém? Onde você está sentadinho, baixa a sua cabeça. Faça uma oração, você e Deus. Peça para Ele sondar seu coração. Veja se existe um Isaac. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é, entrega esse Isaac. Me entrega, porque na hora que você me entregar, quem vai cuidar dele sou eu. Eu vou fazer isso prosperar tanto que você não tem nem ideia. Senhor, vem sobre cada um de nós, ouve nossas orações, derramamos nosso coração diante de Ti, entregamos os nossos sonhos mais profundos, aqueles, meu Deus, talvez que estejam em pleno vapor, e aqueles que o inimigo disse, não vai acontecer mais, nós não queremos escutar essa voz, nós refutamos essa voz, e nós declaramos, o Senhor nos basta, o nosso sonho é estar contigo, e é te ter na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos faltou. Jeová Raá, Jeová Jirê, Deus provedor. Em nome de Jesus nós te amamos. Amém e amém. Deus abençoe cada um que está aqui. Amém, queridos?